Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente faz para definir uma equação aqui em Python, utilizando a biblioteca simbólica SymPy, e uma vez que a gente tem essa equação definida, eventualmente nós podemos querer resolvê-la, tá? Então eu vou mostrar que é bem simples e a gente pode usar isso inclusive para resolver equações diferenciais. Olha só, pessoal, eu vou importar então a minha biblioteca simbólica SymPy, que eu já expliquei várias vezes como faz, com o comando na primeira célula, e vou pedir para que ele printe as expressões na tela de maneira bonitinha, né? Pretty. Então já está tudo feito aí. E eu vou definir minha variável x como sendo um símbolo, como praxe, né? Symbol, abro e fecho parênteses, aspas, x. E vou definir também y agora como sendo minha função, ó, function. Tá? Só para deixar aí caso a gente precise. É bem parecido, né? Só ao invés de símbolo ela passa a ser uma função. Dou um run. E aí se eu digitar y de x, ele printa para mim no formato legal a função y e seu argumento x. Olha lá. Legal, né? Bacana. Então o que a gente vai fazer? Para a gente definir uma equação, o comando é o EQ com E maiúsculo. E dentro nós temos duas partes a priori, né? Nós temos o lado esquerdo, que é o lado esquerdo da equação, vírgula, lado direito, que é o lado direito da equação. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui um x² menos 2x mais 1, né? Esse polinômio aí de segundo grau. E vamos supor que ele é igualado a 6, tá? Então, do lado, depois da vírgula, eu coloco 6. Se eu der um run, olha o que acontece. Ele montou para mim a expressão. Tá vendo? Repare aí que ele escreveu o lado esquerdo, x² menos 2x mais 1, que está antes da vírgula, e depois igual ao lado direito, tá bom? Que é 6. Então, é assim que eu resolvo uma equação. Que eu monto, na verdade, uma equação, né? Não resolvo, não mostrei como resolve ainda. Então, uma vez que você montou a equação assim, ela pode ser uma equação comum como essa, ou então ela pode ser uma equação, inclusive, equação diferencial. Como assim, né? Eu posso escrever aqui, por exemplo, a equação diferencial y. Lembra, né? Derivada eu ponho um ponto diff. Eu venho aqui, por exemplo, né? Vou colocar a derivada primeira, mais y de x igual a 3. Tá? Essa equaçãozinha de primeira ordem, bastante elementar, só para vocês verem visualmente aí, ó. Olha lá, ó. dy dx mais y igual a 3. Essa é uma equação de variáveis separáveis que dá para resolver também pelo fator integrante, tá? Então, uma vez que eu consigo montar essas equações, eu posso querer resolvê-las. Por exemplo, se eu quiser resolver esta equação de cima, eu vou copiar e colar aqui embaixo, só para deixar a célula lá em cima sem mudanças. Se eu quiser resolver essa equação, você sabe o que você vai fazer? Vamos chamar ela, por exemplo, de equação 1, só para não ter que ficar toda hora copiando e colando essa expressão grande. Eu vou atribuir essa equação à variável equação 1. Tá? Então, ó, ela virou a equação 1 aí para nós. Não mudou nada, tá vendo? E eu vou resolver. Eu vou dar um solve equação 1 na variável x. Então, olha o que acontece. Olha lá. Ele calculou para mim as duas raízes, que é um polinômio, né? Que, quando eu resolver essa equação, vai me gerar duas raízes reais. Tá? Então, ele resolveu para mim a equação com o comando solve. Agora, se eu estiver interessado em resolver, por exemplo, esta equação diferencial que está aqui, eu vou pegar essa expressão, vou atribuir a variável que eu vou chamar de EDO, só para não ter que ficar escrevendo toda hora essa coisa grande. Se eu der um EDO aqui, der um run, ele vai voltar a expressão para mim. E eu coloco um dsolve, é um pouquinho diferente, né? Coloco a EDO que eu quero resolver e quem é a minha função. Então, no caso, minha função é o y de x. Se eu der um dsolve nessa EDO, olha que interessante. Espera um pouquinho, olha lá. Calculou para nós, ó. Constante 1 e elevado a menos x mais 3. Tá? Essa é bem simples, inclusive você pode testar aí na mão, resolver na mão e comparar.
Beleza? Então, nesse vídeo aqui eu dei uma leve introdução para vocês como que a gente faz para definir uma equação e montar, inclusive, a mesma e eventualmente resolver uma equação comum algébrica e uma equação diferencial, tá? Esses comandos eles são bastante extensíveis, eles têm bastante parâmetros envolvidos e também vai nos ajudar em vídeos futuros a resolver um monte de outras coisas interessantes, tá? Então, para quem está fazendo aí disciplina de equações diferenciais, cálculo 3, disciplinas que usam, né, bastante a resolução de equações diferenciais ou até mesmo equações algébricas em álgebra linear, vocês vão ver que esses comandos são bastante úteis, não só para você resolver aqui no ambiente Jupyter Notebook, né, usando Python, mas também para comparar a resposta com as listas. Eu, por exemplo, sou um professor que não passo resolução step by step e às vezes evito colocar as respostas das listas nas mesmas, porque induz o aluno a ficar tentando chutar na loteria ou jogar na loteria para encontrar a resposta, né? Eu costumo dizer que se você tem dúvidas quanto à sua resolução, provavelmente ela está errada. Então, essa é uma forma bastante interessante de você poder pegar as respostas aí e comparar com as suas resoluções e respostas finais. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e depois eu volto com mais dicas para vocês aqui no nosso ambiente Jupyter Notebook usando a linguagem Python. Até!